O que é o alginato? O alginato, ele é parecido com o hidrocoloide. Só que daí o que acontece? O alginato, quando é em contato com o exudato, tá? Ele tem uma ação, desbridante, tá? E ele tem um outro detalhe que é o seguinte, isso daí é o que, como é que ele é feito? Deixa eu ver, cadê? Pegar uma imagenzinha para vocês. O alginato de cálcio, ele é em fibra, tá? Ele é um pouquinho diferente. Isso aqui é o alginato de cálcio, galera. É uma fibrinha que ela absorve muito mais do que a espuma, muito mais do que o hidrocoloide. E daí o que acontece? Ela tem um efeito desbridante bem mais intenso, tá? Porque ela puxa muito mais a secreção. Quando ela puxa muito a secreção, ela pode chegar até a ressecar o tecido, dependendo da situação. Coisa que a espuma, e a espuma faz muito menos, praticamente não faz, e o hidrocoloide menos ainda. Tanto é que hidrocoloide em algumas situações são utilizados até para você proteger de escara, para evitar escara. Você coloca no paciente onde não tem ferida ainda, tá? Então assim, a ação absortiva mais importante que a espuma ou o hidrocoloide, tá? Então o que acontece? Geralmente isso daqui é o seguinte, do que é feita essa porcaria? Isso aqui é o seguinte, são fibras são extraídas ou de algas, tá? Ou de polissacarídeos, depende do tipo, tá? E daí o que acontece? Eles costumam ser feitos tem alginato de cálcio e também tem o alginato de sódio e o cloreto de cálcio, E daí isso daí tem um efeito absortivo, isso é importante, um absortivo e desbridante, tá? Então o que acontece? Quando você tem essa ação do alginato, o que ele vai fazer? Ele, quando absorve a secreção, a secreção forma uma gelatina, tá? E daí o que acontece? Essa gelatina ativa o alginato e promove efeito desbridante, efeito autolítico local. Autolítico não, porque é efeito lítico local, que é o desbridamento, tá? Na prática ele vai desbridar. Ele é interessante quando você precisa, como ele seca muito mais, ele é muito mais absortivo, ele é interessante quando? Interessante em lesões mais absortivas, mais secretivas, com necessidade de desbridamentos menores, né? Tá? Se você precisar desbridar um pouco mais, tá? Claro, você não vai fazer, num caso tem que fazer desbridamento cirúrgico, né? Isso não vai te impedir a cirurgia, tá? Só que daí é o seguinte, ele também, por exemplo, e como ele adere na estrutura e pela aderência, também com ação hemostática. Tá? Como assim uma ação hemostática? Uma indicação boa é para pós-op imediato de desbridamento. Você pode lançar a mão, você desbridou lá, tem uma areazinha um pouquinho mais secretiva, você já limpou, tá sangrando um pouquinho. Você faz toda hemostasia, claro, e daí você pode fazer o quê? Você pode fazer um efeito desbridante residual por um efeito químico usando o alginato de cálcio. Ele vai segurar esse sangramento mínimo que ficar.